Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos finalizar a parte principal desse nosso projeto do BBB 23. Nós vamos implementar uma funcionalidade de busca por termo. Nós estamos fazendo a exibição de todos os 22 cards dos participantes, mais 2 cards que servem como botões para filtrar participantes do grupo Camarote, participantes do grupo Pipoca, e se eu clicar no título ele reexibe tudo. Porém, nós vamos colocar uma caixa de busca na qual a gente pode digitar um desses termos, líder, paredão, anjo, monstro ou eliminado, para que ao digitar o termo líder, por exemplo, a gente faça a ocultação de todos os cards de ambos os grupos e façamos a exibição somente de quem é o líder da semana. Porém, o nosso filtro não está aceitando líder com acento. Mas se a gente digitar líder minúscula ou em maiúscula, ele vai aceitar sem problema. Paredão, mesmo esquema. Se a gente digitar paredão sem acento, ele exibe. Anjo não tem acento. Monstro não tem acento. Eliminado não tem acento. E imunizado, que eu esqueci de colocar aqui também, não tem acento. E se a gente voltar lá para o título, ele reexibe tudo. Ou seja, a gente está trabalhando aqui uma lógica de uma caixa de busca, na qual a gente vai fazer a busca por termos específicos. Daí a lógica, o esquema aqui é basicamente o que? A gente seleciona todos os cards, e a gente oculta todos os cards da pipoca, todos os cards do camarote, e exibe somente aquele que tem a situação que a gente buscou. Basicamente essa é aqui a lógica do que a gente vai implementar. Então eu vou fazer aqui um corte no vídeo e vou voltar para a parte da produção do código passo a passo. Retornando, nós precisamos criar abaixo do nosso título uma caixa de input. Para isso, lá no nosso código, dentro da nossa página HTML, aqui dentro da nossa área da main, nós temos a section que a gente faz a exibição dos cards. Acima dessa section, a gente tem aqui basicamente header, que é o nosso título, e nós temos a main, que exibe aqui a nossa section cards. A gente pode colocar aqui dentro da área da main, nós podemos criar uma section que fique com um nome bem fácil da gente identificar, que pode ser o nome section buscar. Essa section vai ser uma seção que vai ter o nome section buscar. Dentro dela, o que a gente precisa criar é uma tag input. Só que essa tag input que nós vamos criar, ela tem que ser do type search, que é o type de busca. Ela precisa ter preferencialmente, no caso aqui eu não preciso colocar ID, eu posso colocar uma class com esse mesmo nome aqui, no caso eu posso fazer referência a um input buscar. E outra coisa que é extremamente interessante quando a gente tem um input, no caso de inputs textuais, é a gente colocar a propriedade placeholder, que aqui no caso vai ser situação. E aí eu coloco aqui reticências. Então, nós vamos ter um input do type search, que está faltando um R, search, que é busca ou buscar, com a class input buscar, com placeholder. Nós temos uma section chamada section buscar. Visualmente, o que a gente vai ter é só um input. Então, se a gente for observar, vai aparecer aqui um input na nossa tela. Para que a gente possa deixar isso aqui mais organizado, obviamente a gente precisa trabalhar a formatação do CSS. Então lá em Style, na parte final do nosso código, eu vou colocar Ctrl ponto e vírgula, aula 07, e vamos logo fazer a formatação da nossa section buscar. A ideia aqui da nossa section buscar, a gente pode definir logo um min width, por exemplo, de 100 pixels, uma largura mínima de 100 pixels, e um max width, a gente pode definir, por exemplo, de 300 ou 200 pixels, para que a gente não deixe essa área muito grande. Outra coisa que a gente pode fazer é definir aqui, por exemplo, um margem para cima e para baixo de 10 pixels e para a esquerda e para a direita automático, para que a gente procure deixar essa área um pouco mais ao centro. Então observem que a gente já tem o input aqui centralizado na nossa área. Lembrando que a section é a seção, o que está dentro dessa seção é o nosso input. Outra coisa que nós podemos fazer é a formatação específica do nosso input buscar. Nós podemos definir
por exemplo, para ele um padding de 10 pixels. Se a gente dá um padding de 10 pixels, ele vai ficar um pouco maior. Deixa eu só tirar essa chave, essa acentuação. Então, o nosso input buscar vai ter um padding de 10 pixels. Com isso, observem que ele ficou um pouco maior. Assim fica mais interessante para a gente trabalhar. A gente pode colocar um border radius. A gente pode colocar aqui, por exemplo, de 5 pixels e ver se ele vai ficar com um arredondamento interessante. Ó. Ficou com um arredondamento aqui relativamente interessante. Uma coisa que me incomodou foi esse tamanho aqui. 200 está muito pequeno. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 400 ou 300. Eu vou colocar aqui 300, que eu acho que fica um pouquinho maior. Ficou um pouco mais interessante. Outra coisa, esse input buscar, eu posso definir para ele um width, que é uma largura de 100%, ou seja, ele vai usar 100% do espaço disponível para ele, ou seja, 100% do espaço disponível do elemento pai dele, que no caso é a section. Então ele vai ficar um pouquinho maior, acho que fica bem mais interessante. Então quando a gente for digitar aqui, a gente vai ter um xizinho aqui para poder limpar. Então nós temos aqui a parte mais essencial do input. Se esse contorno estiver incomodando vocês e tudo mais, no input você pode vir aqui no border, colocar uma borda de 1 pixel solid, colocar aqui um cinza para que ele fique um pouco mais clarinho. Observem que o contorno fica um pouco mais clarinho. E se vocês quiserem depois mexer no outline ou qualquer outra coisa, fiquem bem à vontade, tá? Mas o foco principal era criar um input usando HTML e fazer uma formatação básica do CSS. Agora, aqui no HTML, faltou só eu colocar aqui algumas instruções, porque situação, mas como assim situação? Eu posso criar uma tag de parágrafo, aqui embaixo, para indicar os termos que a gente pode pesquisar, né? Ou as palavras de situação. Por exemplo, a gente pode pesquisar por líder, eu coloco aqui o pipe, eu posso pesquisar, por exemplo, por quem está no paredão, coloco aqui um pipe, eu poderia colocar vírgula também, tá? Para separar sem problema. Posso colocar aqui, por exemplo, quem é o anjo, quem está imunizado, quem é o monstro. Então, líder, paredão, anjo, imunizado, monstro. Eu posso colocar aqui, por fim, eliminado. Acredito que esses termos são os mais essenciais, que são os termos que a gente está trabalhando mais na situação, além de participando, que é um outro termo também. Então, observem que a gente tem aqui. Porém, observem que esse texto, com essa fonte que está aqui, que é a fonte Bebas, não está muito legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou formatar somente o parágrafo que está dentro da section buscar. Então aqui em Style, dentro da section buscar, tudo que for parágrafo, eu vou trabalhar com font family. Vou definir aqui um font family sans serif. A fonte sans serif vai ser a fonte padrão sem serifa, que vai ser uma fonte semelhante a Arial, Helvética. Observem como ficou aqui, ó. Bem interessante. Outra coisa que eu posso definir é um font size. O font size eu posso definir aqui 0.75 rem, que é equivalente a 12 pixels. Acredito que ficou aqui um pouquinho interessante. Só que esse espaço ainda não está legal. Acho que eu tenho que mexer aqui, acho que uns 400 pixels na section, max width de 400. Eu acho que fica um pouco mais interessante. Outra coisa, o texto está muito para a esquerda, então eu posso definir aqui um text align center e eu posso definir aqui um margem. Pode ser o margem block, porque o margem block ele é margem para cima e para baixo. Então eu posso colocar aqui bem pequenininho mesmo, 5 pixels. Eu acredito que fica interessante. Vai ser 5 pixels em cima, 5 pixels embaixo. Então observe que ficou um pouquinho afastadinho, ó, termos líder, paredão, anjo, imunizado, monstro eliminado. Então acredito que fica bem legal. Vai ficar fácil aqui da gente trabalhar. Só não vai ficar interessante quando a gente tiver telas menores. Aqui até 500, 400 e alguma coisa fica legal. Depois, aí já não fica muito interessante. Começa a ficar meio quebrado aqui. Mas isso aqui é uma questão de responsividade que a gente poderia trabalhar em uma outra ocasião. Então, o foco principal aqui de CSS, a gente já superou. De HTML também, o foco principal era criar só uma área para colocar um input com algumas instruções. Também já foi. O nosso foco agora é trabalhar aqui no nosso script.js, a parte da modificação do nosso código. Aqui no nosso JavaScript, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui várias camadas de ações a serem executadas, mas vamos trabalhar por parte para que vocês entendam como que a gente vai implementar cada uma dessas funcionalidades. A primeira coisa que nós precisamos fazer é, desse nosso input do HTML, a gente precisa pegar o value, ou seja, o valor do que está sendo digitado aqui
dentro desse input que tem a classe input buscar. Então, aqui no nosso script, lá para a parte de baixo, bem lá para o final mesmo, eu vou colocar aqui um comentário e vou digitar aqui aula 07. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma função que serve para eu fazer uma busca por situação. Lembre-se, aquela nossa caixinha, ela está fazendo uma busca de participantes por situação. Então, eu posso criar uma função aqui chamada buscar por situação. Por enquanto, sem parâmetros, e aí eu abro e fecho aqui o nosso bloco de códigos. Aqui abro e fecho bigodinhos. O nosso foco de buscar por situação vai funcionar da seguinte forma. Eu preciso capturar o conteúdo que está sendo digitado dentro desse input buscar, armazenar ele dentro de uma variável e usar ele como critério de filtro. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui dentro eu vou criar uma variável chamada input buscar, na qual eu vou fazer um document.querySelector de tudo que for da classe input buscar. A única coisa que tem da classe input buscar é só o nosso input, que é aquela nossa caixa de pesquisa. Porém, eu não posso pegar o value dele aqui imediatamente e já mandar escrever em tela. E não posso armazenar ele imediatamente em uma variável. Por que eu não posso fazer isso? Porque quando eu clicar nessa caixinha, eu não tenho, se eu digitar aqui qualquer coisa, eu não tenho aqui um botão para eu poder enviar os textos. Então, como é que eu vou fazer para poder pegar o texto que está sendo digitado aqui? Eu vou ter que pegar após a digitação de cada tecla. Então, eu preciso colocar aqui um escutador de eventos para esse meu input buscar, um add event listener, preferencialmente para eventos de teclado. O key-up é um dos eventos mais interessantes para a gente utilizar nesse caso aqui. O key-up, ou seja, quando eu pressionar uma tecla e soltar, eu preciso fazer uma ação. Aqui dentro da minha arrow function, eu vou receber como parâmetro um event, que é um evento. E para a gente ter uma noção do que está acontecendo, eu vou fazer aqui só um console.log. Vou fazer aqui só um console.log de event.target.value. Ou seja, eu vou pegar o valor do elemento alvo que está disparando o meu evento. Mas quem que está disparando o meu evento? O meu input buscar. Qual evento? Quando eu tiver uma tecla que foi pressionada. Uma tecla foi pressionada, então eu disparo um evento. Aquele elemento que foi o alvo, ou seja, o meu input buscar, eu vou pegar o value que está lá dentro. Ou seja, na linha 84 eu estou fazendo esse console. Só que esse buscar por situação, eu preciso chamar essa função. Eu coloquei aqui dentro as ações, elas não estão sendo chamadas em momento nenhum. Então aqui, ó, linha 81, buscar por situação. Então eu vou pegar essa função buscar por situação e vou colocar lá em cima no meu programa, bem lá em cima. A gente tem aqui o fetch, then, data. Aqui abaixo do filtrar por grupo, eu vou colar aqui a chamada da minha função. Então na linha 12 eu vou buscar por situação. Por enquanto eu não estou precisando passar parâmetro nenhum. Observem que não está aparecendo nada aqui. Mas se eu começar a digitar, vai aparecer lá. A, B, C, D. Observem como apareceu. Se eu apagar, vai aparecer vazio. Se eu digitar líder, apareceu normal. Se eu colocar aqui, por exemplo, paredão, apareceu normal. Observem como a gente está conseguindo digitar os conteúdos e capturar. Então a gente já está conseguindo pegar isso e guardar em uma variável válida. Mas guardar? Não, a gente ainda não começou a guardar, né? Então é interessante que ao invés da gente fazer esse console, a gente guarde isso dentro de uma variável. Então eu posso criar uma variável chamada termo buscado e dizer que eu vou guardar event.target.value. Eu posso comentar esse console aqui só para vocês terem uma noção. Aí eu posso fazer um console.log do termo buscado. Deixa eu até apagar esse console aqui para não confundir. Então, eu estou criando uma variável chamada termo buscado, que está armazenando o value, que foi digitado, e eu estou fazendo um console. Então, percebam, se eu vier lá e digitar líder, está aparecendo para a gente, de novo, sem problema. Se eu colocar anjo, aparecendo, imunizado, está aparecendo, está tudo beleza. Então, sem maiores problemas. Porém, se a pessoa digitar tudo em letras maiúsculas, por exemplo, aí já vai dar uma bagunçada no que a gente tem, porque lá dentro do nosso arquivo, essas situações, elas são todas em letras minúsculas, inclusive sem acento, né? Então, se eu digitar a palavra líder, observem que está aparecendo aqui tudo em maiúsculas.
Eu não quero que fique em maiúsculas. Então aqui dentro, nessa linha 85, no finalzinho, basta eu colocar aqui, ponto to lowercase, ou seja, para letras minúsculas. Então eu só acrescentei aqui ponto to lowercase. Com isso, agora se eu digitar líder tudo em maiúsculas, vai aparecer minúsculo. Se eu digitar só a primeira, não tem problema. Então vai ficar tudo sempre em letras minúsculas. A única coisa que a gente não vai tratar hoje é a questão de letras acentuadas. Se você digitar líder com acento, eu não vou tirar o acento, tá? E se você digitar paredão com acento, eu não vou tirar, tá? Eu vou deixar isso aqui como desafio para que vocês possam fazer, tá? Mas já conseguimos armazenar o que está sendo digitado. Agora que eu já tenho esse termo, eu posso aplicar um filtro. Esse é o foco do que a gente vai fazer na etapa seguinte aqui desse nosso código. Agora, para dar prosseguimento nas nossas tarefas, pensem da seguinte forma. Eu já tenho aqui o termo. O que eu preciso fazer é aplicar um filtro. Então aqui abaixo eu vou criar uma variável chamada dados filtrados. A gente vai aplicar um filtro de forma semelhante a que nós fizemos nas aulas anteriores. Então, se a gente subir o nosso código, observem que dados filtrados, o que a gente fez? A gente criou uma variável de dados filtrados, que a gente pega um array de dados e filtra de acordo com um critério. Então, inclusive, eu vou pegar essa parte aqui, que está depois do sinal de igualdade, e vou colar lá para baixo. O que eu preciso filtrar aqui dentro? Do nosso array de dados, que é data, que eu vou ter que receber como parâmetro, aqui em cima, eu vou filtrar, cada elemento eu vou chamar de card. Porém, eu vou pegar desse meu card não o grupo, eu preciso pegar a situação. Lembre-se que nós temos uma propriedade chamada situação. Se a situação for igual ao quê? Igual ao termo buscado. Então, se a situação for igual ao termo buscado, ela vai corresponder aos dados filtrados. Então, eu vou fazer aqui um console.log de dados filtrados, para que vocês tenham uma referência. Então, linha 89, dados filtrados. Então, se eu vier aqui no meu programa e digitar, por exemplo, líder, observem que ele está dando alguns erros e ele está dizendo aqui que o filter não pode ser aplicado e tudo mais, mas por quê? Porque eu coloquei data aqui em cima e não coloquei lá no outro. Então, eu vou subir aqui, linha 12, eu preciso pegar data como parâmetro. Data, lembre-se que data aqui é o nosso array de dados. Então, a nossa função buscar por situação vai receber também o nosso array de dados chamado data como parâmetro. Então, linha 12, data, e lá embaixo, bem lá embaixo, aqui ó, buscar por situação data. Então, beleza, está tudo aqui funcionando normal. Se eu digitar aqui líder, percebam que fazendo a pesquisa não apareceu nada, mas quando eu cheguei no final da minha busca, observem que aqui ele apareceu um resultado. E se eu clicar, aparece aqui um dado que foi encontrado, porque líder é só um. No caso aqui, neste momento, Gustavo. Se eu vier aqui, por exemplo, e digitar monstro, vou só fazer aqui uma limpeza. Vou digitar aqui, por exemplo, monstro. Observem, nas etapas iniciais ele não encontrou nada, mas após digitar o termo, ele encontrou dois elementos. Observem que aparece aqui quem na época era um monstro, que no caso Amanda e MC Guimê. Se eu vier aqui limpar, mesmo esquema, eu posso colocar aqui, por exemplo, paredão. Paredão 2, aqui no caso César e Gabriel, também tem a Domitila, no caso, só que ela foi eliminada. No caso, a Tina, que foi eliminada. E se eu colocar aqui eliminado, observem 3 elementos. Se eu clicar na setinha, aparece quem já foi eliminado. Ou seja, eu já consigo, deixa eu só limpar aqui, eu já consigo fazer a separação dos dados de acordo com as informações que foram filtradas. Ou seja, eu estou pegando o texto que está sendo digitado na caixa de busca e estou, a partir desse termo, fazendo um filtro. O que eu preciso fazer agora é trabalhar a questão da exibição dos cards, que é a etapa final aqui no nosso caso dessa nossa busca por situação. Só que para fazer isso a gente tem que pensar na lógica de funcionamento desse recurso e como ele vai funcionar. Prestem bem atenção. Por padrão, estão aparecendo todos os 22 cards. Então, a partir do momento que eu iniciar uma busca por um termo, eu preciso que todos os cards sejam escondidos, todos.
e somente aquele que tem o termo buscado eu retire, no caso, a classe ocultar. Ou seja, eu preciso adicionar a classe ocultar para todos, para escondê-los, e somente naquele que tem o termo que eu busquei, eu tenho que remover a classe ocultar. Então eu preciso implementar essas duas funcionalidades. Então, mas como é que eu vou fazer isso? Prestem minha atenção. Eu preciso, deixa eu colocar aqui o comentário, eu preciso ocultar todos os cards e depois eu preciso mostrar somente os cards de acordo com o termo buscado. Então eu preciso implementar essas duas coisas. Só que nós já temos uma função aqui que ela é bem interessante. Observem que a gente já tem uma função chamada mostrar todos os cards, que ela serve para a gente remover a classe ocultar. Isso para mostrar todos os cards. E para ocultar todos os cards, a gente pega essa mesma função aqui, eu vou pegar a mesma função, mostrar todos os cards, vou copiar ela, vou lá para o final do meu programa, vou colar ela lá embaixo, só que aqui ao invés de mostrar, eu vou colocar ocultar todos os cards. Ocultar todos os cards do camarote da pipoca, e aí aquele mesmo esquema aqui, só que aqui ao invés de eu remover a classe ocultar, eu vou add, eu vou adicionar a classe ocultar. Então, para ocultar todos os cards, eu vou basicamente reaproveitar uma função que eu já tinha implementado. Mostrar todos os cards agora eu copiei e colei lá para o final, como ocultar todos os cards. E ao invés de remove, add. Ao invés de remove, add. Então esse é o foco. Beleza. Subindo aqui, se vocês forem observar lá no código que a gente estava fazendo, eu preciso ocultar todos os cards. Então eu vou chamar aqui a função ocultar todos os cards. Só que lembrem-se que ela recebe como parâmetro cards camarote e cards pipoca. Beleza, eu vou colocar aqui cards camarote e cards pipoca. Observem que eu só vou ocultar os cards quando eu começar a fazer uma busca. Então tem que estar aqui dentro do escutador de eventos. É importante vocês entenderem isso aqui. Beleza, aparentemente está tudo funcionando normal. Mas se eu começar aqui a digitar, por exemplo, anjo. Vocês viram aqui que ele começou a dar erro? Ele disse aqui que cards camarote não está definido. Beleza, é um problema de escopo. Essa variável cards camarote, ela só existe dentro de uma função que é a filtrar por grupo. Se ela está aqui dentro, essas variáveis elas são locais dessa função, elas não funcionam fora. Para elas funcionarem fora, a gente teria que tirar elas daqui e jogar elas separadas aqui antes, por exemplo. A gente poderia colocar elas aqui abaixo da linha 10, fora, para que a gente pudesse usar tanto aqui como aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou só fazer uma repetição de código mesmo para evitar esse negócio de ficar tirando para lá e para cá. Então eu vou pegar aqui, de dentro da função filtrar por grupo, eu vou copiar as variáveis cards camarote, cards pipoca, e vou lá para baixo, para a nossa função, aqui ó, para o nosso buscar por situação. Então antes de ocultar, o que eu vou fazer? Eu vou colar essas duas variáveis aqui, ó, beleza? Com isso, se eu vier aqui digitar, por exemplo, anjo, já aparece, observem que ocultou todos aqui, ó. E apareceu aqui somente quem é o anjo. Vou limpar lá. Vou colocar aqui, por exemplo, eliminado. Observem que já ocultou. Percebam que a partir do momento que eu começo a digitar, ele já some tudo. Está funcionando perfeitamente a lógica aqui de raciocínio da nossa tarefa. Agora, só falta a gente implementar essa parte aqui, que é mostrar somente os cards de acordo com o termo buscado. Para a gente mostrar somente os cards de acordo com o termo buscado, a gente tem que fazer o seguinte. Dos nossos dados filtrados, a gente vai aplicar um for each, igual nós fizemos nos exemplos anteriores, que para exibir os dados do grupo pipoca, a gente usou um for each para poder percorrer os dados filtrados e trabalhar ali o add ou remove das classes, ocultar ou mostrar. Então o foco principal é esse. Então o que eu vou dizer aqui? Para cada elemento nosso a gente vai chamar de card. Nós vamos pegar aqui também o índice, executar uma arrow function, e aqui dentro dessa nossa arrow function a gente vai fazer uma ação semelhante à que nós fizemos nas aulas anteriores. Da nossa listagem de cards, de acordo com o índice, eu quero acessar o class list, e no caso aqui eu quero fazer um remove da classe ocultar. Por que eu quero fazer um remove da classe ocultar?
Lembrem-se que a gente está aqui na linha 95 ocultando todos os cards. Como nós estamos ocultando todos os cards, a gente precisa fazer um remove da classe ocultar para exibir as informações acerca dos dados que foram filtrados. Detalhe, pessoal, prestem bem atenção. Aqui no caso, a linha 99 está dizendo que ele não encontra essa nossa variável card. Então aqui dentro, antes desse input buscar add event listening, aqui abaixo da linha 83, ó, input buscar, eu vou dar enter, enter, deixar aqui pelo menos uma linha de espaço aqui, ó. Eu vou criar uma variável chamada cards, vou fazer aqui um document.querySelector de tudo que for da classe card no singular. A classe card corresponde a cada uma dessas caixinhas, que são 22 de participantes mais 2 do camarote e do pipoca, que são esses dois aqui. Então são 24 card que nós temos. Então eu vou fazer aqui um query selector all, para poder ficar bem mais específico, né? Se eu tenho vários elementos desse, eu preciso fazer um query selector all e vou armazenar dentro de uma variável chamada card. Então, de acordo com o card, vou pegar lá a posição e vou remover a daquele que foi filtrado. Então, beleza, vamos fazer aqui um teste com o líder. Quando eu fiz aqui do líder, observem que ele sumiu tudo, mas ele encontrou o elemento aqui, ó, que é o Gustavo, mas não está aparecendo o card do líder e do anjo. Ele encontrou, mas não está aparecendo. Vou testar de novo. Anjo, não está aparecendo. Então o que está faltando? Aqui no caso, como a gente tem 24 cards e não 22, ele está fazendo uma pequena confusão. Então o que eu preciso fazer? Ao invés de eu passar o índice aqui dentro, pessoal, é importante você entender o seguinte. Eu preciso pegar do meu card qual é o ID. Do meu card qual é o ID. É de acordo com esse ID é que eu vou fazer lá o remove da classe ocultar. Perceba aqui que eu vou fazer aqui do líder. Quando eu fizer do líder, vai aparecer o Gabriel Santana. Poxa, mas por que apareceu o Gabriel Santana? Prestem bem atenção. O líder, atualmente, Gustavo, ID 13. Se eu mandar limpar, e se eu for observar aqui, o líder é o Gustavo. Mas por que apareceu o Gabriel Santana? Ele está mostrando uma posição antes. Mas por quê? Porque a gente tem esses dois cards que estão atrapalhando. Então a única coisa que eu vou fazer para resolver esse problema, aqui em card ID eu vou colocar mais um. Porque de acordo com o ID que ele localizou lá, eu vou adicionar mais um, que com isso ele vai mostrar a posição correta. Observem que eu nem vou precisar disso daqui, não vou precisar desse vírgula índice, desse parênteses, eu preciso só disso daqui. Então o foco principal para eu mostrar somente os dados do termo que foi filtrado é esse aqui. É idêntico ao que nós fizemos nas aulas anteriores, porém, ao invés de eu pegar aqui o índice, eu não estou pegando o índice. Eu vou pegar, no lugar do índice, eu vou pegar do card.id mais um. Com isso, observem que se eu vier aqui e digitar líder, vai aparecer o Gustavo, certo? Anjo, Christian, tá certo? Imunizado, apareceu ok, corretamente. Se eu colocar aqui monstro, Amanda MC Guimê. Se eu colocar aqui, por exemplo, paredão, César e Gabriel. Se eu colocar aqui eliminado, aparecem os três que já foram eliminados e que eu já coloquei aqui. E se eu voltar aqui, ele mostra todos, e se eu clicar aqui no xizinho, ele limpa. Ou seja, o único detalhe é só com relação a isso aqui. Mas por que a gente está tendo que fazer essa gambiarra dessa forma aqui que não está assim muito entendível? É porque a gente está fazendo aqui na linha 84 um select all de todos os cards. Todos, sem exceção. E todos esses cards estão incluindo esses dois botões aqui. É por isso que está dando essa pequena bagunça, tá? Mas isso é só um detalhe aí para a gente ver no nosso código, tá? Se vocês não quiserem, não estiverem entendendo isso daqui, a gente pode criar uma variável chamada posição igual a esse conteúdo aqui, ó. E aí a gente passa aqui posição. Então a gente pode até pegar e passar assim, que eu acredito que fica mais legível. Então a gente cria uma variável chamada posição e passa ela aqui dentro, que eu acho que fica um pouco mais legível. Então nosso código ficou com 116 linhas, eu vou deixar depois na descrição do vídeo ele aí para vocês utilizarem.
e a gente conseguiu implementar a última funcionalidade que eu tinha previsto aqui para esse nosso programa, para essa nossa aplicação. Esse projeto vai só até este ponto aqui, tá? Eu não estou com muito tempo para poder implementar mais novas funcionalidades, mas se vocês quiserem dar prosseguimento nele, fiquem bem à vontade. A aula de hoje e este projeto basicamente vão ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!